Você está entrando no Dossiê Éden, onde investigamos os maiores mistérios da Bíblia. Existe um livro antigo que desperta curiosidade há séculos. Algumas pessoas acreditam que ele revela segredos escondidos. Outras afirmam que ele nunca deveria ser usado. Estamos falando do famoso livro de Enoque. Mas afinal, por que esse livro ficou de fora da Bíblia? E por que tanta gente ainda fala sobre ele? Para responder essa pergunta, precisamos voltar mais de 2000 anos. O livro de Enoque é um antigo escrito judaico. Ele recebeu esse nome porque é atribuído a Enoque, o mesmo personagem mencionado em Gênesis. Entretanto, a maioria dos estudiosos entende que ele foi escrito muito tempo depois da época em que Enoque viveu. Ou seja, apesar do nome, não há evidências de que tenha sido escrito pelo próprio Enoque. Mesmo assim, o livro exerceu grande influência sobre parte do pensamento judaico antigo. Ele descreve anjos, visões, julgamentos e acontecimentos ligados ao período anterior ao dilúvio. É justamente por isso que muitas pessoas associam esse livro aos Nefilins e aos anjos caídos. Mas existe um detalhe surpreendente. Na carta de Judas, no Novo Testamento, encontramos uma citação muito semelhante ao livro de Enoque. Isso leva muita gente a perguntar: se Judas conhecia esse livro, por que ele não faz parte da Bíblia? A resposta não é simples. Ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, diversos escritos circulavam entre os cristãos. Com o tempo, a Igreja reconheceu como canônicos aqueles livros considerados inspirados e aceitos pelas comunidades. O livro de Enoque não entrou nesse conjunto para a maioria das tradições cristãs. Isso não significa que ele seja sem valor histórico. Pelo contrário, ele ajuda estudiosos a compreender melhor o contexto religioso e cultural da época em que muitos textos bíblicos foram escritos. Mas existe uma exceção interessante. A Igreja Ortodoxa Etíope preservou o livro de Enoque em seu cânon bíblico. Até hoje, ele faz parte das escrituras dessa tradição. Esse fato mostra como a história da formação da Bíblia foi complexa. Então, devemos ler o livro de Enoque? Muitos estudiosos respondem que sim, como um documento histórico importante, mas lembram que ele deve ser distinguido dos livros reconhecidos como canônicos pela maioria das igrejas cristãs. Talvez o maior ensinamento dessa história seja outro. Nem todo livro antigo citado passou a integrar a Bíblia. E compreender esse processo nos ajuda a entender ainda mais o valor das Escrituras, porque conhecer a história da Bíblia também faz parte de compreender a própria Bíblia. O caso continua aberto. No próximo Dossiê Éden, vamos investigar um objeto que desapareceu há mais de 2500 anos e que muitos ainda procuram. Onde está a Arca da Aliança?